Muito bom. Perguntas? Polese, parabéns, viu? Show. Klinger. Professor Nilton, satisfação revê-lo, encontrá-lo aqui na Cidade da Inovação. Professor Klinger, do IFES, estivemos à frente da FACT, uma época lá, o senhor ainda estava na FAPES. E por que eu estou fazendo esse histórico do senhor da FAPES e a gente lá na FACT? A gente sabe que existem imbróglios legais e jurídicos que, se olhar para eles, a gente acha que são intransponíveis para essa relação das hélices. O Marco Legal da Inovação veio para melhorar isso, carece ainda de alguns polimentos, digamos assim, mas já tem esse caminho que é o Marco Legal da Inovação. Mas eu estou puxando esse assunto por conta das questões culturais que ainda estão arraigadas dentro das nossas instituições, dos nossos docentes, e nós somos docentes, temos a responsabilidade de também mudarmos o nosso mindset. Eu estou dizendo isso porque, se nós não pensarmos numa mudança dos nossos currículos para anteontem, como é que nós vamos pensar a ES 500 anos daqui a 10? Perfeito. Eu estou num programa de doutoramento e falo por ele e por os outros colegas que estão em outros programas de doutoramento e de mestrado também. Vieram os mestrados e os doutorados profissionais, mas o foco ainda é o Qualis A1. Isso. Se nós não invertermos essa lógica, a gente não vai conseguir fazer com que o Brasil desponte para a inovação. Porque se nós não pegarmos os projetos que estão sendo desenvolvidos nesses programas e aplicá-los, e se depois de aplicados surgir um artigo para o Qualis A1, ótimo. E não a lógica do Qualis A1 para depois ver o que vai acontecer. Vai para o Qualis A1, esqueceu, engavetou, acabou, já era. Perfeito. Então a gente precisa, e aí a gente tem que lembrar que CETEC e CESU precisam encampar isso. Perfeito, Klinger. Uma provocação para o senhor argumentar, por favor. Tá perfeito. E você tem toda a razão, né? O que eu tenho feito? O que eu tenho feito tentando quebrar essas coisas? Primeira coisa que eu fiz foi estudar o marco legal com muita profundidade, e eu escrevi um e-book sobre como que nós, pesquisadores, professores de instituições públicas de ensino, podemos, entre aspas, nos beneficiar do marco legal da ciência, tecnologia e inovação. Então é um e-book, está lá no site da inova.ufes.br, tá? E também escrevi um e-book sobre o marco legal das startups, no sentido de tentar motivar os alunos a saírem da caixinha de que vai publicar, terminar um trabalho de um TCC, que vai terminar uma dissertação, um tese de doutorado, e se contentar apenas com a publicação de um artigo. Então, isso é uma primeira coisa. Eu estou escrevendo uma nota técnica, que eu espero concluí-la nas próximas semanas, que é mostrando que como que os professores de dedicação exclusiva das instituições públicas podem, devem e têm o direito legal de desenvolver os seus projetos de inovação sendo remunerado por elas. E remuneração sem controle, porque hoje o que tem nos nossos conselhos superiores, de um modo geral, é o controle de quanto o professor está ganhando. Tá certo? Não importa quanto ele está ganhando, ele tem alguém que paga. Se esse alguém que paga entende que aquele valor é um valor correto, um valor aceitável, nós não temos que discutir isso aqui. Então, essa nota técnica eu estou escrevendo, acho que dentro de mais uma semana ou duas eu termino de escrevê-la, né? Outra coisa, nós da academia não utilizamos todo o potencial que tem. Eu fiz um levantamento e descobri que nenhum de nós aqui no Estado, das instituições públicas, se utilizam da lei do bem. E tem muito dinheiro da lei do bem à disposição da inovação. Então eu estou escrevendo também um e-book sobre a lei do bem. Eu estou estudando a lei do bem, tá? Estou pegando mentorias com um grande consultor, um grande especialista na lei do bem, que é o Eduardo Grisende, que é da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. O Grisende foi meu colega de sala quando eu trabalhei no CPQD, lá em Campinas.
Então eu tenho uma liberdade de ligar para eles, olha, preciso de uma conferência de meia hora aí para a gente. Então assim, então você tem toda a razão, tá? E esses imbróglios, eles só serão quebrados com a questão da disseminação da cultura da inovação. Então, por exemplo, existe um programa do CNPq, que eu não sei se todos conhecem, que é mestrado acadêmico na indústria e doutorado acadêmico na indústria. MAI, M-A-I, MAI e DAI. Nós, a UFES, eu tenho feito um esforço lá na área da inovação para a UFES ter mais ativa nesse programa. Eu fiz uma chamada recentemente para projetos para esse programa. Esse programa envolve um laboratório e uma empresa, obrigatoriamente. E essa empresa precisa designar um tutor qualificado dentro da empresa para ser o co-orientador do trabalho. Precisa abrir os espaços dela para que o aluno desenvolva o projeto. E precisa dar alguma contribuição financeira ou não financeira para o laboratório. Alguém pode, dos 70 programas de pós-graduação da UFES, alguém pode dar um chute? Quantos apresentaram projetos? Não, você perdeu. Não, 3 laboratórios. Nós temos 70 programas de pós-graduação. E nós temos 237 laboratórios de pesquisa na universidade. Somente 3 projetos foram apresentados. Então, o que significa que não basta ter o mecanismo do outro lado. Nós precisamos criar essa consciência, essa cultura dentro da instituição. Mas você está coberto de razão e eu estou junto com você. Tanto bate até que fura, né? Olá, bom dia, doutora Nilton. Você falou muito sobre a questão de educação, né? E eu sou totalmente a favor. Eu acho que a gente está avançando muito. Então, tem pessoas que estão muito lá em cima e tem pessoas que ainda estão tentando acompanhar e tem pessoas que não estão entendendo nada do que está acontecendo, né? Então, eu acredito que a gente precisa muito disso. Recentemente, nesse edital agora das startups, né, que era parceria de startups, quando a gente conseguiu juntar 2 startups, uma comigo lá, que eu sou do IFES de Venda Nova do Imigrante, e outra de Cachoeiro, as 2 que trabalham com café, desenvolvendo algum tipo de tecnologia para o café. Uma já mais lá no final, na parte da torra, o outro já lá no início, né, na parte da peneiração e tal. E aí a gente precisava entender algum ponto que a gente via como importante que ligasse essas 2 startups para poder escrever o projeto. E aí quando a gente começou a analisar, a gente viu um ponto interessante. Os agricultores, quando vinham com a tecnologia, seja lá na ponta, ou seja no início da produção, eles ficavam assim: não sei, aqui tá bom do jeito que a gente faz. E a gente começou a perceber que o problema era o medo da tecnologia, porque eu não conheço, o que eu não conheço eu tenho medo. E aí o que a gente propôs? Que as 2 startups iriam se unir, né? Iam pegar o recurso para poder fazer uma educação tecnológica, uma alfabetização tecnológica no campo. Por quê? Para poder ajudar eles a perder o medo, a entender que não é uma coisa difícil. Então, assim, você falou agora da questão da inovação, o empreendedorismo, a gente tem a educação empreendedora. Então, assim, eu acho muito interessante essa parte. Eu gostaria de saber qual é a sua proposta, como que a gente conseguiria juntar tudo isso, porque é muito a aprender. A inovação, o empreendedorismo, a tecnologia, né? Eu não sei se lá atrás, um tempo atrás, quando iniciou os computadores, né? As pessoas não tinham medo, porque máquina, eu sabia usar a máquina, agora digitar aqui não. E aí a gente começou a criar a alfabetização digital para as pessoas começarem. E agora, como que a gente une tudo isso numa alfabetização só? Olha, sua pergunta é bastante difícil, viu? Eu conheço bem essa situação que você falou, porque eu sou de Afonso Cláudio. Então, eu vou à Venda Nova quase toda semana, porque eu tenho um refúgio lá em Pedra Azul. Então, quase toda semana eu subo para poder fugir do mundo, porque lá em casa não pega celular, tá certo?
e a internet pega, mas eu deixo o celular a maior parte do tempo desligado. No sábado, né, Peter? No sábado, a maritaca resolveu morder a fibra e eu fiquei sem internet o dia inteiro e sem comunicação, porque não tem telefone. Mas, enfim, eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é aquilo que eu falei mais cedo aqui. É o processo de disseminar a cultura da inovação, para que essas pessoas possam perder o medo de que com isso ele vai perder aquele conhecimento tácito que ele tem a vida inteira, que ele aprendeu com o pai, que por acaso aprendeu com o pai do pai. Então, ou seja, é um negócio que vem de bisavô para o avô, para o pai e para ele, tá certo? Então essa é a primeira coisa. A outra coisa que tem alguém do Incaper aqui, né? Tem uma instituição no estado do Espírito Santo que eu venho criticando. Eu sou muito amigo do Incaper, tá? Não estou falando mal do Incaper, estou falando mal da política pública estadual. Tá? O Incaper, para quem não sabe, as últimas duas letras, E e R, está associada à extensão rural. Se tem uma coisa que o Incaper não faz hoje, e que fazia muito intensamente no passado, é a extensão rural. Isso que você está falando, eu venho discutindo isso, eu venho sido criticado, porque eu venho batendo pesado nessa técnica. Nós só vamos mudar essa questão do agro quando o Incaper retomar esse papel da extensão rural no estado do Espírito Santo. Porque é o extensionista do Incaper que chega lá na casa do meu primo, que é produtor de café, e Afonso Cláudio, e vai dizer para ele as coisas e o meu primo vai ouvi-lo. Eu chego lá e digo para o meu primo, igual eu falei sábado, que eu estava na casa dele lá em Afonso Cláudio, no Afonso Claudense ausente, ele ouve assim, tá bom. Você ouve por educação. Agora, se chegar um extensionista do Incaper, ele ouve. Tá certo? Então nós precisamos retomar esse papel fundamental que o Incaper teve, e hoje ele continua tendo, mas numa intensidade muito menor do que deveria ter. Por quê? Porque não tem pessoa, não tem gente, tá? Não tem concurso, não tem reposição de quadros. E a outra coisa que se pode fazer, e eu tenho tentado fazer isso, é nas escolas. Então, o que eu tenho feito com relação às escolas? Eu tenho buscado trabalhar com formação dos professores, com capacitação dos professores. Então, por exemplo, uma provocação para você agora, né? Não sei se existe um órgão dentro da Secretaria de Educação chamado Cefop. Você já ouviu falar dele? Você já foi lá alguma vez? Então vá, procura a Ludmila Portela, que é a chefe do setor, que é uma figura espetacular. Então eu tenho trazido muitos professores da rede pública do ensino e tenho orientado muitas dissertações. Como eu sou aposentado, eu não preciso mais engordar o látis, tá certo? Eu não preciso mais engordar meu látis com periódicos qualis A1, né? Eu posso me dar esse luxo, né? Eu tenho orientado muitos professores da rede pública do ensino, todos os projetos cadastrados no Cefop, que é para o Cefop saber como é que ele pode fazer replicação daquilo que está sendo trabalhado. Então essa é não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é isso que você pode fazer. E se você precisar de alguma coisa lá no IFES, de Venda Nova, meu telefone está ali na apresentação, meu e-mail. Eu vou praticamente toda semana, eu estou subindo para a Pedra Azul, tá certo, para descansar, mas eu posso tirar 1 hora, 2 horas para ir lá conversar com vocês, sem problema nenhum, tá certo? Professor, excelente apresentação, obrigado. Meu nome é Covas, trabalho na Petrobras. E eu tenho uma tese aqui muito minha, assim, dessa cidade, que ela deveria crescer, né, de forma orgânica. Ela deveria crescer pequena, com um bairro, e aquilo começar aos pouquinhos, igual cresce uma cidade, a partir do bairro e de pessoas. As pessoas começam a botar padaria, começam a botar farmácia, aí outras pessoas falam, opa, aquele bairro já tem farmácia, já tem padaria, vou morar lá também. Aí aquilo ali começa a virar uma cidade. Então, quando eu olho esse espaço aqui todo, é um espaço imenso de uma cidade.
e eu não enxergo ele ser construído, investido, montado para depois chegar às pessoas. Eu enxergo primeiro chegando às pessoas, às startups, para depois vir. Então, assim, gostei muito da sua fala, eu conheço um pouco o Fab Labs, que é muito parecido com isso que você comentou. Muitas vezes os Fab Labs, eles são um centro para puxar pessoas. Isso. E normalmente são gratuitos. Então, aqui eu acho assim, poderia ter alguns Fab Labs aqui dentro, com algumas estruturas, alguns maquinários, aberto para as pessoas virem desenvolver. Espaço gratuito para algumas startups com algum perfil que queira, sei lá, pudesse se instalar aqui dentro, para que as pessoas que estão desenvolvendo, os startupeiros, possam ali conversar com outras pessoas, ter contato com professores, ter palestras, e esse ambiente começar a crescer. E aí, quando eu olho aqui a discussão, muita gente do IFES, né, e da universidade, eu sinto falta dessa diversidade de pessoas de outras áreas, para a gente falar, opa, esse negócio vai acontecer lá na frente, né? Porque a gente sabe que os desafios são imensos, e de educação e tudo, em longo prazo. Então, esperar os desafios vencerem para montar essa cidade, ela não vai acontecer. Você viu aí várias dificuldades de criar novos ambientes. Queria ver um pouquinho a sua opinião sobre isso. Olha, primeiro eu concordo com você, tá certo? Como eu falei aqui, já conversei com o Peter algumas vezes, com o Rodrigo também. A cidade da inovação, na minha cabeça, ele tem que ser um grande agente de conexão entre os elementos das hélices que eu coloquei ali, tá certo? Empresas, academia, governo, a sociedade civil, tá certo? E sempre com o meio ambiente por trás. Então, esse deveria ser, na minha opinião, eu conversei com o Peter já, né? Para mim, o grande desafio que eu vejo, repetir o que eu falei para você, na cidade da inovação, é que, na minha opinião, a cidade da inovação deveria ser o puxador de um grande projeto estruturante para essa ambiência, para a inovação no estado do Espírito Santo. E aí, recursos existem, que nós temos recursos na MCI, que é a Mobilização Capixaba pela Inovação, nós temos recursos na FAPES, para esse tipo de projeto, e nós temos recursos em outras secretarias, e por exemplo, a ADERES tem recursos para gerar inovação, empreendedorismo em micro e pequenas empresas, tá certo? Então é explorar esses atores públicos que estão colocados aí e montar um grande projeto estruturante para que a gente possa trazer tudo isso que você falou, que eu estou de acordo, porque assim, para que a gente possa ocupar a cidade da inovação, mas, na minha opinião, não cheio de incubadora, com startups, mas startups que vêm não para ser incubadas, elas vêm para buscar transformar, é a pré-incubação que a gente chama no mundo da inovação. Seria um bom ambiente para que elas possam transformar as suas ideias de inovação em algo viável, em algo que quem está avaliando enxergue como sendo um potencial. Essa ideia tem um grande potencial de mercado, tá certo? Tem um grande potencial de sucesso. Por exemplo, e a partir daí, quando chegasse nesse ponto da pré-incubação, a própria avaliação que a cidade de inovação teria na sua governança, vai dizer, olha, para que essa ideia sua seja bem desenvolvida, o melhor local para você ser incubado é no núcleo incubador de Venda Nova do Imigrante, é no núcleo incubador de Piúma, é no núcleo incubador da Serra, é no espaço empreendedor da UFES, enfim, assim por diante, percebe? Quer dizer, acima das instituições, eu vejo esse projeto da cidade da inovação, tá certo? Então, assim, para mim, se a cidade da inovação, né, se o Peter, o Rodrigo e o Ludovico, que é o nosso chefe como pró-reitor, se a gente for capaz de criar um projeto desse, isso vai ser um grande diferencial no desenvolvimento da inovação do Espírito Santo. Porque não adianta ter dinheiro. Hoje, no Espírito Santo, nós temos dinheiro sobrando. Tem dinheiro sobrando. A MCI é colocado pela MCI à disposição da inovação entre 30 e 40 milhões de reais por ano.
exclusivamente para a inovação. Nós não estamos consumindo esse dinheiro. E se depender de mim, não vamos consumir. Por quê? Porque os projetos que estão chegando lá, eles estão chegando sem a devida qualidade que nos aponte o caminho do sucesso da inovação. Tá? Então não é, porque não é aquela história, tem dinheiro, gasta-se. Não, não é isso. Né? O Fundo Soberano tem 250 milhões de reais à disposição. 250 milhões de reais, é muito dinheiro. A FAPES, os editais da FAPES, nós fizemos outro dia a seleção dos projetos de inovação com impacto socioambiental. É uma luta para a gente aprovar 5, 6 projetos. É uma luta. Chega uma hora que a gente fica, vai, não vai, aí, vamos. Né? Entendeu? Quer dizer, então, se você falou, está correto. Então, nós precisamos fazer com que essa entidade, Cidade da Inovação, seja esse agente de conexão e esse agente de fazer com que esses elementos das hélices estejam presentes aqui dentro da Cidade da Inovação, ajudando nesse processo de consolidação, de disseminação, tá certo? E como o IFES tem 23 campi, dos quais 15 pelo menos estão no interior, 15 no interior, a UFES tem 4 campi no interior, a gente tem uma capilaridade grande para fazer com que isso chegue ao interior do estado. Né? Então, por exemplo, eu daqui a pouco estou saindo daqui, vou pegar o carro e vou para Alegre, onde nós vamos estar lá com o IFES de Alegre, a UFES, a Multivix e outros atores, tá? Nessa discussão de como que essas coisas que nós estamos discutindo aqui, elas possam chegar ao interior do estado. Entendeu? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Diga. Boa tarde. Professor, o senhor foi até professor do meu irmão, Kleber Duarte. Kleber Duarte, lá da confecção. Isso aí. Da indústria de confecção lá da Glória. Fã seu aí, fã seu. Obrigado. Minha pergunta é a seguinte, qual é o que pode as empresas júnior ajudarem nessa soma aí, né, que é benéfica a todos? As empresas júnior podem ajudar muito, muito. Na minha opinião, e aí é apenas a minha opinião, eu não sou o dono da verdade, elas não ajudam mais porque os professores atrapalham. Tá certo? Ok? Porque os professores, veja bem, eu sou professor, você acabou de citar, Ludovico foi meu aluno, né? Kleber foi meu aluno, tá certo? Né? E tem outros aqui, tinha uma menina aqui que estava sentada aqui, foi minha aluna também, eu esqueci o nome dela. Raquel. A Raquel foi minha aluna. Então, assim, os professores atrapalham, porque eles levam para os alunos uma imagem de que, olha, vocês são muito bons, vocês são geniais, então vocês têm soluções do padrão tal. E aí o aluno pega e bota o preço das consultorias das empresas júnior no preço de empresas de mercado do padrão alto. E aí não adianta. Ele entra numa concorrência e perde. Eu já conversei com várias empresas júnior, algumas delas eu já estou conseguindo mudar essa visão, e tem inclusive 2 que estão sendo incorporadas no espaço empreendedor da UFES, porque foram as que mais foram receptivas nessa mudança de paradigma, porque elas poderiam ajudar muito, porque elas estão muito próximas dos estudantes. Já como você falou, né, já tem muito dinheiro, tá? E aí isso nos ajudaria, né, nessa comunhão aí de interesses? Sim, desde que tenha um bom projeto.
desde que tenha um bom projeto. A nossa dificuldade hoje não é com dinheiro. A nossa dificuldade hoje é ter... Quando eu digo um bom projeto, as pessoas às vezes confundem. Às vezes os projetos, têm chegado projetos lá para nós, que tem equipe técnica, professor, doutor, não sei o quê, professora, doutora, não sei o quê, professor... Não é isso que nós estamos procurando. Nós não estamos procurando o título do pesquisador. Nós estamos procurando o que esse projeto vai gerar de valor, vai gerar de impacto na sociedade, na vida das pessoas, no crescimento das empresas. Tá certo? Esse é o objetivo geral. E às vezes, por exemplo, eu recebo telefonemas, que todo mundo sabe que eu sou lá do comitê diretivo da MCI. Pô, mas você não viu que nós temos os melhores pesquisadores no projeto? Aí eu vi, tem uns que são meus amigos, eu digo, olha, eu não estou medindo Olimpíada de publicação. Eu estou medindo impacto gerado na economia capixaba. E a visão simples que nós trabalhamos é bem simples, o Peter também já usa essa mesma visão. Quando é que existe inovação? A inovação só existe quando tem um CNPJ emitindo nota fiscal. Se não tiver um CNPJ emitindo nota fiscal, você pode ter um monte de coisas, menos inovação. Porque a inovação é para alguém, você viu ali o exemplo que eu trouxe. O Living Labs tem essa vantagem. Ele é orientado pelo usuário para o usuário. Tá certo? Então, ou seja, é preciso que aquilo que nós estamos desenvolvendo tenha alguém que vai utilizar e validar aquele produto como útil para aquele setor. Então, se não for isso, não tem inovação. Tá? Essa é a grande dificuldade que a gente enfrenta aqui hoje. Diga. Olá, professor. Bom dia. Meu nome é Solimar, eu sou consultor empresarial, sou do sul do estado do Espírito Santo, certo? Cachoeiro? Cachoeiro. Tá? Então eu tenho mais uma visão empresarial sobre, né, esse projeto todo e sobre inovação também. Eu vi que o senhor botou um slide sobre o ecossistema, em que o senhor pontuou lá diversos atores. E vários desses atores são da organização civil, né? Então, ou empresas ou startups, ou seja, são do universo empresarial, né? E aí eu queria que o senhor destacasse ou explicasse melhor o papel desse universo empresarial dentro da cidade da inovação. Boa pergunta. Eu acho que o principal, na minha opinião, eu vou falar de um contexto mais geral. A primeira coisa que nós temos que fazer para o setor empresarial é uma formação para o sistema empresarial de que o que significa inovação. Porque muita gente da empresa, eu tenho participado muito dessa ação, porque eu fui conselheiro do Sebrae por vários anos, e vivo andando o estado afora, né, nessas discussões da MCI. Muitos empresários, eles têm grandes invenções, eles têm grandes ideias, mas eu digo sempre para eles, olha, você ter uma grande ideia e você ter uma invenção, não significa que você tenha inovação, né? Tem um empresário lá da região sul, não é de Cachoeiro, que eu fui lá numa das idas, ele me mostrou na parede dele dois diplomas do INPI de patentes. Eu perguntei para ele, quantos produtos você vendeu? Não, professor, não vendi, mas eu tenho a patente. Eu digo, então você me desculpa, você precisa transformar essa patente em inovação. Porque se você tem a patente e não vendeu, não tem ninguém utilizando, você não está fazendo inovação. Você está transformando o seu conhecimento e protegendo, você está fazendo uma proteção de um ativo de propriedade intelectual que você gerou. Falei, parabéns para você, que isso é obrigatório de ser feito. Mas inovação você não está fazendo. Porque para fazer inovação, você precisa estar fazendo com que esse produto que você tem a patente esteja sendo utilizado por alguém no mercado. No primeiro momento, ele só faltou xingar a minha mãe, mas depois ele me ligou um dia e falou, professor, eu queria voltar a conversar com você. Ele veio aqui na UFES, caiu a ficha, ele veio aqui na UFES
E aí ele me pediu se eu podia direcioná-lo a um laboratório da UFSC, para ele conversar. Eu direcionei para o laboratório, ele foi lá, conversou com o pesquisador, e pouco tempo depois, aquele produto estava sendo colocado no mercado. Percebe? Porque as pessoas têm essa confusão entre invenção e inovação. Ou seja, o ecossistema tem que encaixar. Tem que encaixar. Se o ecossistema não Tem que encaixar. O ecossistema tem que encaixar. Se o ecossistema não encaixar, fica difícil de realizar a inovação. Fica difícil. Se aquele ecossistema ali funcionar como uma engrenagem lubrificada, Perfeito. e é esse o nosso papel aqui. Né? Fazer com que esse ecossistema funcione como uma engrenagens, uma na outra, lubrificada. Perfeito. Porque senão não tem razão da gente estar aqui também. Exatamente. Se a gente não for facilitador para que isso aconteça, nós só estamos aqui no evento, participando do evento social. Aqui tomar cafezinho. Bater papo, fazendo network. Isso. Senão a gente não está atingindo a finalidade do evento. E network não remunerado. Não remunerado. Que o network é bom, aquele que amanhã a gente sai discutindo o negócio. Mas aí pode acontecer também isso, entendeu? Então, obrigado aí pelo seu esclarecimento. Não, mas é por isso que eu disse aqui mais cedo, que na minha visão, a cidade da inovação tem que ser esse grande ator de conexão entre os atores das hélices. Porque a cidade de inovação é que vai trazer. Então é muito fácil para a cidade da inovação fazer essa conexão e trazer esses atores para cá, é muito fácil. Uma unidade do IFES, uma unidade da UFES fazer isso é muito difícil. Faz, mas é muito difícil. Então, não consegue, não tem agilidade para rodar. Tá certo? Então, para mim, a cidade da inovação tem esse papel. Ela cumprindo esse papel, você vai, daqui a alguns anos, nós vamos estar de novo conversando e vocês vão dizer, olha, realmente a cidade da inovação assumiu esse papel e a transformação está aí, para todo mundo ver, uma enorme transformação. Bom dia, professor Anilton, tudo bem? Tudo. Que honra, que prazer Esse estar aqui aqui eu contigo. tenho reunião com ele, pelo menos com ele e mais a turma do Hub S+, Isso aí. umas 2 vezes por mês lá. Graças a Deus, graças ao senhor, né? Professor, eu gostaria de saber sua opinião também sobre o contexto que a gente está inserido hoje, falando de inovação aqui no Estado, quando a gente pega um dado que tem uma startup para cada ambiente de inovação. Eu queria saber do senhor, se fazendo uma analogia aqui com futebol, por exemplo, está tendo mais Rede Globo e comentarista esportivo do que técnico e jogador. Né? Parece estar ficando assim, e sabendo que, e trazendo o gancho da inovação social, que você bem nos apresentou aqui, a apresentação maravilhosa, como se encaixa o contexto, por exemplo, de empreendimento de economia solidária, ou de economia criativa, ou de economia colaborativa, ou até mesmo o NISA, do colega lá de Piúma, de impacto socioambiental. O caso é o Sabão Ecológico, no empreendimento de Colatina, uma rede de economia solidária dentro de Colatina, grupo de 6 mulheres, 7 mulheres que se juntam, coletam óleos de cozinha, padaria, restaurante, transformam em sabão. Ao mesmo tempo, a prefeitura, stakeholder imenso para o território, fornece uma área apropriada para fazer a comercialização dessas feiras, é montada uma rede de outros empreendimentos de economia solidária. A feira é utilizada, maximizada a utilização da feira, porque vários empreendimentos começam a fazer parte da feira e se engaja rendimento, engaja desenvolvimento territorial. E a gente está falando de inovação social, a gente não está falando de uma inovação que propriamente eu vou emitir uma nota fiscal. Queria saber a sua opinião sobre essas duas temáticas. O ambiente que a gente está inserido hoje no contexto, como a cidade pode trazer esse improvement, né, para o ambiente, e esses outros empreendimentos que não necessariamente estão emitindo nota fiscal, mas estão inovando. Não, socialmente, pelo menos, estão emitindo nota fiscal, sim, porque ela recebe pelo PIX. Mas são grupos, não são grupos formais. Olha só, né? A primeira parte eu não entendi. Você falou que tem uma startup por ambiente. Mais ou menos, é um número arredondado, assim, é quase 1 para 1, assim, né? Não, é muito mais. Mais startup? Muito mais startup? É muito mais. É muito mais. Por exemplo, o IFES tem 80 startups.
Olha lá, tudo bem com você, rapaz? Tiago está ali, rapaz. Tiago não, o Gabriel, que é Tiago, vê? O IFES tem 48, só o IFES. A UFES, só aqui em Vitória, tem 18. Tá? Lá juntando o a Sul Capixaba, que é UFES e IFES, tem mais 6. Tá certo? Então, é bem maior do que isso. Concordo que é pouco perto da capacidade que nós temos. Aí eu concordo com você. É bem menor do que a nossa capacidade, mas é maior do que um. A questão da economia solidária que você falou, eu acho que um bom exemplo a ser conhecido e aprofundado é o exemplo lá de Piúma, né? Porque as pessoas que, as mulheres que faziam artesanatos, né? Elas criaram as associações, e as associações, na Expolese, as associações hoje que tem CNPJ é que cuida, tá? E aí elas transformaram uma peça de artesanato numa joia, tá certo? Então, ou seja, né? Bom, há um mês, 2 meses atrás, inclusive, nós tivemos lá uma reunião, o Silvio acho que estava na reunião lá, com uma pessoa que tinha relacionamento com a Vivara. Tá certo? Estava lá, descobriu essa ação lá. É uma pessoa que tem network com a Vivara, que estava lá querendo saber o que é, como é, o que esse povo está fazendo, tá certo? Entendeu? Então, assim, o que tem que ser feito por exemplo, lá no caso de Colatina, que é muito fácil, IFES de Colatina, está lá, tem um núcleo incubador da maior competência, é capaz de levar para essas mulheres a formação de inovação, de empreendedorismo, para que elas possam se apropriar dessa formação, desses conceitos, do que é inovação, como que elas podem, e podem inclusive ajudá-las, né, Ludovico? Ajudá-las na melhoria, no desenvolvimento daquilo que elas estão fazendo. Tá? Então, ou seja, agora, é preciso ter essa aproximação. E aí, de novo, essas mulheres não procuram o IFES. O IFES, assim como a UFES, não percebe, não sabe o que está acontecendo, aí fica um do lado, outro do outro, sem. E é nesse aspecto que eu penso que deve ser a atuação da Cidade da Inovação. A Cidade da Inovação, ela precisa ficar antenada com essas coisas, e ao descobrir ações como essas, a Cidade da Inovação vai dizer, olha, eu preciso aproximar, nesse caso o IFES de Colatina, com as mulheres que estão desenvolvendo sabão ecológico, tá certo? E a partir daí entendeu? Porque senão vai ficar o tempo inteiro um lado reclamando do outro, né? Um lado sempre, entendeu? Quer dizer, então aí é porque não tem como você querer que um professor do IFES, que dá 16 horas de aula por semana, orienta não sei quantos alunos, vai ter tempo para poder ficar descobrindo, né? E a outra questão é se aproximar dos ambientes de inovação de Colatina. Colatina hoje é uma cidade que tem o melhor ambiente de inovação do Estado. Não existe nenhuma cidade no Estado que tenha um ambiente promotor de inovação com a qualidade do município de Colatina. E os motivos são muito simples, bem banais. Primeiro, tem um prefeito empreendedor, que é o Guerino Balestrazzi. Tá? Ele foi aluno da UFES, acho que ele foi da turma do Kleber lá. Lá na engenharia mecânica, né? Então tem um prefeito empreendedor. E segundo, um prefeito visionário, porque quando ele foi eleito agora pela segunda vez, ele criou uma Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Talvez seja o único município do Estado que tem uma Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, e levou para ser o secretário dessa secretaria, nada mais, nada menos do que o Zé Antônio Buffon, que é uma das maiores referências que a gente tem aqui do Estado em Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, ou seja, um casamento desse não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E nós tivemos o exemplo que o Evandro citou aqui, a indústria de Baixo Guandu.
Hoje nós fazemos compra na internet e a gente faz o acompanhamento de onde é que está a compra. Foi entregue para o depósito, está no caminhão, foi para a transportadora, está vindo no transporte. O cara te avisa. O cara chega na tua casa, você não está em casa, ele liga para você. Isso aconteceu comigo recentemente. Essa empresa que tem todo esse sistema espetacular é de 2 meninos, lá de Baixo Guandu. Eles nasceram, fizeram o IFES, moram e continuam morando em Baixo Guandu, vendendo uma solução para o mundo. Tá certo? Então, assim, a minha sugestão é, primeiro, elas se aproximarem da academia. Segundo, se aproximarem dos ambientes de inovação da prefeitura, porque lá eles certamente terão todo o suporte. Nós fomos lá recentemente, né, Ludovico, na entrega do prêmio, do projeto Gênesis, né? E a prefeitura de Colatina deu como prêmio para os 20 melhores projetos R$30 mil de incentivo para cada projeto, né? É pouco dinheiro? Não, é pouco dinheiro, mas para quem está saindo do zero e dando os primeiros passos, né, Gadelha? R$30 mil é muito dinheiro, tá certo? É um dinheiro muito bom e dinheiro não reembolsável, tá certo? Então tem esse ambiente lá, tem o projeto Gênesis, né? Beleza? Bom dia, professor. Sou Larissa, sou do IFES Campus Itapina, que é também em Colatina, tá? Faço parte, inclusive, desse movimento, né, do ecossistema local de inovação de Colatina. E só complementando, né, a fala do senhor, agradeço pelo senhor ter trazido essa questão aí, né, do desenvolvimento muito bom, né, do ecossistema local. Pela trazida, pelo Buffon ter sido trazido para o ambiente, agregou muito, mas ali ele encontrou um ambiente que já vinha sendo desenvolvido antes, principalmente pela integração de instituições de ensino junto ao mercado. Então, a gente já tinha um movimento anterior, só que a chegada do poder público junto a isso foi determinante para o funcionamento. E aí o Sebrae já estava, o Sistema Findes já estava, vários atores do ecossistema atuando, mas ainda não havia percepção do poder público sobre a importância, sobre a relevância da sua participação, do seu protagonismo junto a essa rede. Então a chegada deles deu realmente um boom nesse ecossistema, inclusive pela criação, né, além da Secretaria Municipal, a criação também de legislação própria destinada à gestão da inovação. Então, hoje a gente tem também o Conselho Municipal de Inovação, que é a próxima reunião, a primeira reunião, né, para a gente definir questões internas, regimento e tudo, é na próxima segunda-feira, então já começa a funcionar também. Então, essa participação pública aí foi fundamental para esse funcionamento. E trazendo também, ofereço os préstimos também do IFES Itapina, viu, colega? Tá, fica à vontade, caso precise, tá bom? E um questionamento que eu sempre trago com relação ao fato de a gente estar no interior, né? Já é um sistema relativamente funcionando localmente. Como que o senhor entende que nós podemos nos integrar a essa roda que vai começar a girar em breve, chamada Cidade da Inovação? Principalmente se a gente considerar que o fator limitante espaço-tempo é muito real nas nossas vidas, né? Uma coisa é a gente estar aqui conversando todo mundo presencialmente, outra coisa é se eu estivesse em casa ou, né, dentro do campus. Querendo ou não, a gente não tem tanta visibilidade, tanto networking, tanta participação, se não for presencialmente. Como que a gente consegue superar essa dificuldade estando como atores do interior? Não tem uma solução direta, mas ações, por exemplo, que eu vejo. Primeiro, se a Cidade da Inovação caminhar para essa direção que eu estou trazendo aqui de provocação, né,
ela vai ter que obrigatoriamente ter uma plataforma de comunicação global. E essa plataforma de comunicação será naturalmente um elemento de comunicação entre todas as partes. Ok? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é aproveitar a cidade da inovação para que vocês do interior possam fazer as conexões com os sistemas de suporte existentes, vamos dizer, mais centralizados aqui na Grande Vitória. Então, porque como o Evandro falou, tem editais, tem chamadas públicas, tem não sei o quê. Então, a cidade da inovação, nesse contexto que eu estou falando aqui, o Evandro foi muito feliz na hora que ele postou um slide dizendo isso, né? Vai fazer com que essas coisas cheguem até vocês. Terceiro ponto, ter bons projetos. E aí, para ter bons projetos, existem várias formas de vocês, vamos dizer assim, não é melhorar a qualidade do projeto, porque o projeto como que os projetos de vocês possam estar adequado, ajustado aos objetivos de determinados atores de fomento. Tem um edital de inovação da FAPES, tem um edital de inovação do Funcitec MCI, tá certo? Isso você consegue fazendo conversas. Então, por exemplo, é muito fácil você levar 2 pessoas daqui de Vitória para ir a Itapina conversar com vocês, do que você trazer 20 pessoas lá do IFE de Itapina para cá. E essa ação de estar indo ao interior, ela é muito fácil de ser feita. Então, por exemplo, lá no caso de Piúma, né, foi feita uma articulação, né, Polese, lá com esses atores. Então, hoje tem reuniões lá em Piúma que está presente a UFES, o IFES, a FINDES com o FINDES Lab, tá a regional da FINDES na região sul. Tá certo? Então você vê 4 atores, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, então você todos presentes numa reunião discutindo essas ações lá, tá certo? Agora, isso teve o quê? Isso teve uma ação local da academia, que é o IFES, e teve uma ação política local, que é da Prefeitura Municipal. Diga, Polese. Só complementando aqui, a questão que você falou, vocês tinham muita coisa organizada. Agora, a presença do poder público, ela é indispensável. Porque se o poder público não entra no jogo, nada do que está vivendo lá hoje iria acontecer. Porque você não teria legislação que facilitasse. E, inclusive, a legislação da inovação prevê a criação de um fundo de inovação para o município de Colatina, onde as empresas vão colocar recursos dentro desse fundo, numa articulação feita pelo Guerino e pelo Buffon. Tá certo? Então, ou seja, eu me corro o risco de dizer que, se não houvesse a participação do poder público, vocês não estariam hoje no estágio de desenvolvimento que vocês estão. Tá? E a outra coisa, o que aconteceu? Na hora que vocês precisaram da UAP, o Buffon fez um projeto e apresentou esse projeto ao Funcitec MCI, e nós aprovamos R$1.800.000 do Funcitec MCI para dar o UAP que vocês precisavam. Então, todos aqueles bolsistas que estão lá trabalhando são bolsistas contratados pela FAPES, porque o agente de execução do recurso do Funcitec MCI é a FAPES. Então, todos eles estão lá trabalhando, contratados pela FAPES, porém com recursos do Funcitec MCI. Tá certo? Então, é isso que faz a diferença. Aí eu estou tentando com isso te mostrar a importância da articulação das hélices. Nós temos as 4 hélices envolvidas aí nesse processo. Aí funciona. A dificuldade é que tem que ter, se o poder público não entrar no jogo, dificilmente vocês vão conseguir ter o avanço que vocês tiveram lá nesse curto tempo. Diga. Peter,
Então, senhores, vamos encerrar. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Não pela sua fala, mas pela mensagem que o senhor deixou para a gente aqui, tá? Seguramente nós vamos, no bom sentido, utilizá-lo novamente aqui, mais uns conselhos desses, tá bom? Muitíssimo obrigado. Vamos almoçar que depois tem mais. Um abraço para todos.